Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso primeiro domingo presencial nas palestras públicas do nosso ano de 2024. Que possamos, nesse ano, aprender bastante, porque é isso, né, que nos energiza, o aprendizado sempre nos traz renovação interior. E queria desejar a todos um feliz 2024. E com esse desejo que nós temos o nosso tema de hoje. Cuide-se. Você é muito importante. E é isso que nós temos que sentir. Desde já, no início do ano, a importância que nós temos perante Deus, perante o mundo, perante as pessoas que estão ao nosso lado, que estão conosco. E o tema aqui é que nos lembremos de nos cuidar, de nos amar. Às vezes, achamos que até é egoísmo pensarmos muito em nós, né? Mas quando Jesus veio e nos ensinou a lei do amor, Ele colocou um item muito importante nesta lei do amor, que era amar a Deus, amar o próximo e amar a nós mesmos. E é sobre isso que nós vamos falar. A importância de realmente nos amarmos. Porque quando nós nos amamos, nós entendemos o que é bom. Nós entendemos o que é importante para nós. Nós entendemos o que nos faz feliz, porque nos conhecemos. E entendendo isso, nós vamos saber como que nós podemos agir com o próximo. Porque a lei maior que Jesus nos trouxe é: faça ao próximo aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Quando temos dúvida na vida de que atitude tomar, de que caminho seguir em relação ao próximo, em relação à vida, nós vamos nos colocar naquele lugar. E com esse amor que nós temos por nós, nós vamos saber decidir o que é melhor para o próximo. Então, essa condição de nos amar é muito importante. Ela é primordial para realmente vivenciarmos essa lei do amor que Jesus nos trouxe. A OMS, Organização Mundial da Saúde, ela vem nos dizer, quando nós pensamos em nos cuidar, o que é nos cuidar? E o conceito atual hoje não é simplesmente o cuidado físico, o cuidado mental, mas também o cuidado social e o cuidado espiritual. Se soubermos cuidar de todos esses itens, nós, o físico, o mental, o social e o espiritual, nós estaremos nos cuidando. A neurociência, ela vai nos dizer que o cérebro e o corpo, eles agem em harmonia. Um depende do outro para estar saudável. Não adianta termos só o físico saudável se nossa mente não está sadia. Ou, ao contrário, termos só a mente sadia e não cuidarmos do nosso físico. Um interage com o outro. Um necessita que o outro esteja equilibrado. E aí a neurociência vai falar que nenhuma doença ela é somente física ou é somente mental. Todas as doenças físicas ou mentais é esse desequilíbrio que está havendo entre mente e corpo. Nós ouvimos atualmente falar muito em doenças psicossomáticas, né? Doenças que se manifestam no físico, mas devido ao desequilíbrio dos nossos pensamentos,
dos nossos sentimentos, das nossas atitudes, nós vamos transferir, nesse desequilíbrio, nós vamos desequilibrar também o nosso corpo físico. E Joana de Ângeles, a mentora, que é através do nosso querido Divaldo Franco, que psicografa as mensagens que ela traz, ela vai falar que há doenças porque há doente. Só existe doenças porque existe doente. E quando ela diz isso, ela está realmente trazendo esse conceito da importância da saúde mental no nosso físico. Então, quando há esse desequilíbrio, vamos desequilibrar o nosso físico. Então, a doença, ela é um efeito do desequilíbrio espiritual. Então, a importância de cuidarmos da nossa condição espiritual. Espíritos imortais que somos em aprendizado. Hipócrates, que foi considerado o pai da medicina, que viveu 460 a 370 antes de Cristo, ele já trazia esse conceito em relação à mente e ao corpo. E ele falava, mais importante que entender a doença que tem aquela pessoa, nós devemos entender a pessoa que tem aquela doença. Ele já estava se referindo à condição mental, aos pensamentos, à condição psicológica daquela pessoa que desencadeou aquela doença nela. Então, nós vamos pensar nas gastrites nervosas, nas hipertensões, nas taquicardias e tantas doenças que somos cometidos devido ao nosso desequilíbrio. Então, por isso que ele fala que temos que entender a pessoa que tem aquela doença. Então, nada adianta só tratar a doença, a manifestação física, se mentalmente estamos desequilibrados, gerando aquela doença. Então, a medicina, ela caminha para isso, e já caminhou muito para essa interação entre corpo e espírito. A nossa condição espiritual, como que ela está gerenciando o nosso corpo físico. Todos os órgãos são subordinados à ascendência moral. Quem disse isso foi André Luiz, numa das suas obras, através de Chico Xavier, onde o benfeitor espiritual diz para ele que todos os órgãos são subordinados à ascendência moral. Então, o que nós fazemos moralmente, nós geramos no nosso corpo físico consequências nos nossos órgãos. Então, quando nós realmente estamos adoecidos, nós devemos pensar, nos analisar, nos conhecer, como que nós estamos vivendo a nossa vida para trazer realmente aquele desequilíbrio. Lógico que há as doenças kármicas, né, que já nascemos com aquela predisposição, mas isso também é consequência de um desequilíbrio espiritual. Então, Emmanuel, que é o benfeitor, que é o mentor do nosso querido Chico Xavier, que nas suas psicografias, no livro Pão Nosso, na lição número 12, ele vai trazer um questionamento muito importante disso tudo que nós estamos falando. Essa relação mente, corpo e as doenças e os desequilíbrios que geramos. E ele, nessa lição, ele põe como título, já pensaste nisso? Será que nós já paramos para pensar, para analisar, que nós somos um espírito imortal, como diz Emmanuel? Nós somos um espírito imortal dispondo na Terra por algum tempo de valiosas potências concedidas por Deus
as tuas exigências de trabalho. Nós temos um corpo necessário à tarefa. Então, quando Emmanuel nos fala, nos lembra disso, é para realmente pensarmos o que estamos fazendo aqui. Qual a nossa finalidade aqui? Por isso o tema da nossa palestra, cuide-se. Você é importante. Nós somos importantes. Porque estamos aqui por uma concessão divina e uma concessão abençoada. E o nosso corpo vem exatamente com as necessidades que temos de aprendizado. Então, nossa necessidade de uma conquista espiritual maior no plano espiritual faz gerar este corpo que nós chegamos aqui com todas as condições de viver a experiência necessária para o nosso aprendizado. E é uma experiência que é individual para cada um. Ninguém está no mesmo patamar que o outro, sempre existe uma diferença, porque nós vamos caminhando individualmente. Então, por isso que uns nascem de uma maneira, outros de outra. Uns já com doenças físicas, outros saudáveis. Porque esse corpo saudável, aquela experiência que ele precisa, é uma experiência que ele precisa estar saudável para fazer tudo o que ele tem de proposta de aprendizado. E o corpo, quando chega doente, também. Através daquela deficiência, aquele espírito ele vai vivenciar experiências aqui na carne, de maneira que ele aprenda tudo aquilo que ainda há necessidade de aprendermos. Então, no livro dos Espíritos, os Espíritos nos trazem, quando Kardec pergunta qual a finalidade da encarnação dos Espíritos. Qual a finalidade, então, de estarmos neste corpo físico, se somos espíritos imortais em aprendizados, a importância de estarmos nesse corpo físico. E os espíritos respondem que Deus impõe como finalidade nos levar à perfeição. Então, estamos aqui com a finalidade de caminharmos em direção à perfeição, que é o objetivo final de todos nós. Na proposta de Deus, quando nos criou, Ele nos criou com a certeza de que todos seremos felizes e perfeitos. E através dessa experiência carnal, é a grande oportunidade de conquistarmos essa perfeição. Se nós formos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, nós vamos encontrar a orientação dos Espíritos que diz: sede perfeitos. É essa orientação de Jesus, trazendo a proposta de Deus para nós. Então, tudo nas nossas vidas, por que nós somos importantes? Porque nós fomos criados para sermos perfeitos. E, através do nosso cuidado, nós vamos chegar a essa condição, cuidando. E no item 11 desse capítulo, os Espíritos vão nos trazer a importância de cuidar do corpo e do espírito. Às vezes, confundimos e achamos que um é maior que o outro, que temos que cuidar mais do espírito do que do corpo, ou do corpo mais que o espírito. E os Espíritos nos trazem que tem que haver equilíbrio nesse cuidado. Nem muito um, nem muito o outro. Nem viver se martirizando fisicamente para poder se elevar espiritualmente, e nem só se elevando, se isolando num lugar, querendo se elevar espiritualmente, e não viver as necessidades corpóreas. Então, os Espíritos nos trazem essa certeza, que nós temos que cuidar, sim, de um, de outro, como se fosse uma balança. Um
e outro, mas tem que haver o equilíbrio, porque um depende do outro. O espírito depende do corpo para se manifestar, para ele agir, para ele pensar, para ele ter as atitudes. E o corpo necessita do espírito para se manter saudável. Por isso que no início nós conversamos que o que a Organização Mundial da Saúde falou sobre saúde, que é esse equilíbrio que vai nos trazer a saúde necessária. E Emmanuel, ainda no livro Pão Nosso, na lição 12, ele vai falar sobre o nosso corpo. Ele vai trazer uma reflexão, o que o corpo representa para nós. E ele vai falar, ele pergunta, que fazes de teus pés? Que fazes das tuas mãos? Que fazes dos teus olhos? Que fazes do teu cérebro? E aí ele diz que eles foram confiados para honrar o Senhor, para honrar Deus, iluminando a ti mesmo. Santifica teu corpo, nele encontrando um templo divino. Então, nessa virada de ano, o ano de 2024, se nós realmente queremos fazer diferente, que seja diferente a nossa proposta daqui para frente, vamos pensar nesse equilíbrio entre corpo e espírito. Para que nós estamos utilizando as nossas mãos? Para gerar amor, para gerar carinho, para estender a mão ao próximo quando ele necessita, ou estamos utilizando as nossas mãos para afastar o próximo de nós, para machucar, para ferir? O que estamos fazendo? Se estamos utilizando o corpo de uma maneira indevida, nós estamos desequilibrando esta balança. E nós estamos desequilibrando a nossa parte espiritual. Quando ele fala, santifica teu corpo, nele encontrando um templo divino, Deus nos criou, nos deu essa oportunidade de estarmos aqui, todos nós agora. É uma bênção estarmos encarnados aqui. E neste momento nós temos que ter essa consciência de que o nosso corpo é um templo divino, porque é através dele que nós vamos manifestar Deus, que está no nosso coração. Então, todas as nossas atitudes, elas têm que ser refletidas, elas têm que ser pensadas, elas têm que ser sentidas, equilibrando a nossa condição espiritual em aprendizado. André Luiz, ele nos traz, através da psicografia de Chico Xavier, o espírito André Luiz, ele nos traz nas várias obras que ele nos trouxe, várias situações em que nós vemos o quanto os benfeitores nos amam, na hora que nos ajudam no plano espiritual, nessa decisão da reencarnação, na nossa proposta até do corpo físico que teremos. Quanto amor há nesse processo todo, até chegarmos aqui e reencarnarmos. E aí os benfeitores falam para André Luiz que nós temos obrigação de valorizarmos muito a nossa encarnação. Porque não é fácil reencarnar. Dizem que existe uma fila de espíritos esperando essa oportunidade que nós estamos tendo agora. Então, os benfeitores alertam que nós temos obrigação, sim, de valorizar essa encarnação. No livro Missionários da Luz, o benfeitor Alexandre, ele vai relatar a André Luiz que talvez
ele não tenha noção do respeito e da gratidão que nós temos que ter com o nosso corpo. Então, ele vai falar que o nosso corpo, na crosta planetária, representa uma bênção de Deus para nós. E aí, Jesus, ele vai classificar o nosso corpo como templo do Senhor. Então, para termos essa saúde ideal, nos cuidarmos, como é o tema da palestra, nós temos que pensar que temos que ter uma mente equilibrada, que está comandando o corpo em harmonia. Aí sim nós temos uma saúde ideal. Essa mente equilibrada comandando um corpo em harmonia. Mas para realmente termos essa saúde, nós temos que estar ligados a Deus, fazendo a vontade de Deus, cumprindo as leis divinas, que realmente elas nos harmonizam. Quando nós fugimos das leis divinas, nós nos desequilibramos. Por isso que nós temos que estar sempre pensando, quando sentimos que não estamos bem, o que está acontecendo? É algo externo que está me atingindo? E eu estou me deixando envolver por isso, estou me desequilibrando. Mas se eu sou um espírito imortal em aprendizado, este é o momento de eu refletir o Evangelho e olhar essa situação de frente e saber como deve ser a minha atitude dentro do equilíbrio. Pensarmos antes de realmente nos desequilibrarmos. No capítulo 17, também do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos vão dizer que o primeiro dever que temos é a obrigação moral para conosco mesmo. Por isso que, quando nós cumprimos com os nossos deveres, nas várias situações da vida, nós estamos nos harmonizando com as leis de vida. Então, essa obrigação moral é esse dever de realmente tentar nos equilibrarmos frente às agressões, frente às vicissitudes que a vida tem. Porque se nós acreditamos neste amor de Deus, nós acreditamos que Jesus, esse nosso irmão maior, esse irmão querido, veio aqui justamente para nos ensinar esse amor, nós não temos que temer nada. Nós temos que ter confiança de que tudo está certo. Tudo está dentro do equilíbrio que precisa haver. E nós temos que fazer parte deste equilíbrio dentro do universo. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele leva para eles a seguinte mensagem: glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, o quais pertence a Deus. Então, nós realmente temos que vivenciar esse equilíbrio corpóreo, mente, espírito e corpo, vivenciando o amor de Deus para nós. E esses desejos que temos de estar equilibrados, estar harmonizados, estarmos saudáveis, eles se traduzem em obras. E é de novo Emmanuel que vai nos trazer. No Pão Nosso, na lição 51, ele vai falar: socorre a ti mesmo. Ele nos pede que, quando pedirmos socorro por algum motivo, por uma doença física, por um mal que estiver passando, nós devemos entender que é através dessa proposta nossa de socorro, de estar saudável, nós devemos socorrer a nós mesmos. O que ele está querendo dizer aqui? Que devemos consagrar essa cura, mas não podemos esquecer que devemos vivenciar o Evangelho para realmente termos esta cura realizada dentro de nós. Então, quando fala socorre a ti mesmo, pedimos socorro, sim. A doença física, ela necessita, ela precisa de
auxílio médico, o médico material. Mas de nada adianta corrermos através dos médicos, remédios, terapias, se realmente nós não propusermos a socorrer a nós mesmos. Se estamos com problema gástrico, vamos socorrer este órgão que está doente no físico com as nossas atitudes mentais, com as nossas atitudes espirituais, trazendo paz, tentando ficar em harmonia, tentando ser menos nervoso, olhando a vida de uma maneira diferente. Então, quando Emmanuel fala, socorre a ti mesmo, ele vem dizer isso. Ele fala que sem que teu pensamento se purifique e sem que tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medidas para inutilidade. Então, nós vamos ver que fazemos um tratamento, tomamos o remédio, muitas vezes, a maioria das vezes, hoje com a medicina avançada, sara aquele organismo doente, mas vamos perceber que logo em seguida, se não mudarmos a nossa condição de pensamento, de sentimentos, logo em seguida nós vamos novamente ficar doentes de novo. E aí vem um item muito importante, que é uma das potências que nós temos na nossa alma. As potências da alma são aquelas que realmente nos trazem essa elevação espiritual em direção ao progresso. E uma delas se chama vontade, se chama o querer. Nós temos que querer tudo isso. Não adianta nós ouvirmos a palestra e pensarmos, então, agora eu vou equilibrar o meu corpo, o meu espírito. Mas tem que haver essa vontade, esse querer. Esse querer que vai nos transformar, que vai nos dar esse impulso de realmente nos renovarmos. Jesus, quando esteve aqui, ele afirmou que podemos fazer tudo quanto ele fez, se assim quiséssemos. Olha o que Jesus falou, vocês podem fazer tudo o que eu estou fazendo, se vocês quiserem. Ele nos dá essa certeza e essa força. E aí nós vamos ver a força interior que nós temos, o potencial que existe dentro de nós, e que muitas vezes nós abafamos, nós sucumbimos, nós não acreditamos em nós não temos essa fé necessária, essa fé realmente que nos eleva. Joana de Ângeles, no livro Ser Consciente, ela vai dizer que a conquista de nós mesmos está no querer para ser, no esforçar-se, de termos realmente aquele esforço de fazer algo melhor por nós mesmos. E Leon Denis, ele vai nos dizer que saber que todo homem pode ser bom e feliz. Todo homem pode ser bom e feliz. Basta querer. Basta querermos, de verdade, com vontade. Todos nós podemos ser bons e felizes. Porque eu já falei anteriormente que Deus nos criou para sermos perfeitos e felizes. Então, esse é o nosso caminhar. Essa será a nossa chegada. E aí, as doenças que nós vivenciamos, muitas vezes nós vemos que as doenças, às vezes, elas têm um fundo até social, né? Um fundo, assim, vemos naquele momento a humanidade passar por patologias parecidas. De repente, todos parecem que estão acometidos de algum problema parecido entre todos. Hoje, nós vemos muito casos de depressão. Quantas pessoas, atualmente, estão com problemas de depressão? E aí, Joana de Ângeles vai falar que essas doenças,
elas se enquadram no momento de evolução do homem. No momento que nós estamos caminhando, evoluindo, todos juntos, cada um no seu passo. Mas o mundo passa por uma transformação junto. E se nós nos deixarmos envolver neste desequilíbrio, todos nós passamos a adoecer e adoecer parecidos. Então, ela fala que as doenças contemporâneas enquadram-se no esquema do comportamento evolutivo do ser. Então, vai o nosso tipo de comportamento de acordo com a nossa evolução. Nós vamos ver muitos casos atualmente, vários casos, que têm aumentado muito, de suicídios. E por que tantas pessoas, ao mesmo tempo, estão nesse desequilíbrio, levando ao suicídio? E aí, de tudo que nós falamos, se nós entendermos que nós somos espíritos imortais em aprendizado, que nós recebemos com muito amor, porque nós somos muito importantes, este corpo, para realmente vivenciarmos todas as experiências que a vida vai nos trazer. Quando passamos a não ter consciência disso tudo, fica um vazio existencial. Esse vazio existencial, ele vai nos deixando sem perspectiva de vida, por não conhecermos realmente e não considerarmos que somos imortais. Que o suicídio não vai resolver nada, porque somos imortais. O que importa é o que vai realmente dentro do nosso coração, dentro do nosso aprendizado. E nós temos que valorizar essa experiência na carne, e aprender a valorizar, e aprender a saber por que valorizar. Por isso, essa nossa conversa de hoje, para que possamos realmente levar isso para as pessoas, ainda muito apegadas à matéria, ainda sem entender o que estamos fazendo aqui, o porquê das coisas. E a doutrina espírita, ela vem nos trazer essas explicações, que é tão importante neste momento. Porque, tendo essa consciência, nós vamos realmente modificar a maneira como estamos vivendo a vida. Não trabalhar, não viver mais só por coisas ilusórias, coisas que são ilusões. O que são ilusões? É tudo aquilo que entra no nosso coração e que, quando partirmos, nós não vamos levar conosco. É claro que nós, como eu falei, o equilíbrio corpo e espírito, nós temos sim que conquistar coisas materiais. É muito importante, nós estamos na matéria. Nós temos sim que comprar alguma coisa, temos que trabalhar por um bem material, para aquisições materiais. Mas isso tem que estar dentro do equilíbrio, como nós conversamos. Essa aquisição material, ela tem que, de alguma forma, me trazer uma felicidade espiritual. Não só por ter. E hoje nós vemos muito isso, nós queremos ter. E não entendemos nem por que estamos querendo tantas coisas naquele momento. E esquecemos de ser. É essa aquisição material nos trazendo um engrandecimento espiritual. Quando compramos uma casa, moramos, alugamos, vivemos dentro de uma casa, vai importar muito, nós temos que fazer um equilíbrio de que tipo de lar nós vamos conquistar dentro dessa casa. Aí sim, essa conquista material, ela tem sentido. Se dentro dessa casa eu vou levar amor, alegria, amizade, um tentando ajudar o outro, aí é uma aquisição muito bem-vinda. Quando, ao contrário, só queremos ter, mas não ligamos para essa parte de realmente estar trazendo algo feliz para essa aquisição material, então isso nos dá esse vazio interior. No livro Roteiro, na lição 3, na lição O Santuário Sublime,
O Emmanuel vai nos dizer de novo que o nosso corpo é uma bênção, mas nesse caso ele vai falar quando temos um corpo mutilado, um corpo disforme. Muitas vezes chegamos já aqui com alguma deficiência corpórea, mesmo que não for só assim, pernas, braços, mas vista, audição, já com problema cardíaco. E ele vai nos trazer que isto é uma oportunidade preciosa, de aperfeiçoamento espiritual. Lembra quando nós falamos no início, né, que o corpo, ele realmente, ele nos dá condições de expressarmos espiritualmente. Então, quando ele vem de alguma forma mutilado, com alguma deficiência naquele órgão, é o momento que nós vamos ter que trabalhar na vida para realmente compensar esse equilíbrio físico e espiritual. O que nós podemos fazer, mesmo com aquele corpo mutilado, vamos dizer assim? O que nós podemos trazer de crescimento espiritual? E quando realmente nós entendemos essa tarefa, entendemos essa bênção, como o Emmanuel traz, que ele fala que é uma preciosa oportunidade, nós triunfamos na nossa encarnação. Nós realmente passamos de uma forma felizes. Nós vamos lembrar de alguns espíritos que passaram por nós e que realmente superaram isso. Um deles, como exemplo, Jerônimo Mendonça, que é conhecido como gigante deitado, ele totalmente paralítico, deitado, ele vinha fazer palestras. Ele não deixou aquele corpo abater. Ele não ficou numa cama chorando, não. Mesmo através daquele corpo, ele vinha trazer luz nos corações aflitos. Nós vamos saber também que Beethoven, que compôs maravilhas, ele ficou surdo, e mesmo assim ele atuava. Madre Teresa de Calcutá, ela tinha a saúde totalmente abalada, e ela nunca deixou de agir em direção ao próximo. Ela nunca deixou de realmente contribuir para essa lei de amor que Jesus nos ensinou. E aí existe uma lenda, uma historinha, que fala assim, o balde furado. Conta que existia um rapaz, que ele era muito esforçado. Ele tinha um esforço muito grande em fazer as coisas. Mas o esforço dele, ele não trazia para ele felicidades. Ele visava alguma coisa, mas ele não conseguia ser feliz. Porque ele percebia que, apesar do esforço dele, ele não conseguia aquilo que ele desejava. Então, ele procurou um sábio. E ele explicou, o que eu faço para realmente encontrar a felicidade? E ele fala, antes de responder isso, eu quero que você faça uma coisa. Eu vou te dar um balde, e você vai sair daqui, vai até o rio, vai encher esse balde, vai voltar caminhando e vai colocar a água dentro desse poço vazio. E daqui a um mês eu quero ver como vai estar esse poço. Só que eu vou te dar uma dica. O balde, ele está furado. E aí ele pensou, mas eu preciso fazer essa tarefa, e como que eu vou fazer? E ele continuava fazendo todo dia, enchia, ia até o rio, enchia. E quando ele voltava com o balde furado e ia colocar no poço, ele não tinha a água necessária para encher o poço. E depois de um mês fazendo isso, ele percebeu que o poço continuava vazio. E aí o sábio virou para ele e falou, você fez tudo direitinho, parabéns pelo teu trabalho. Ele falou, não, eu não consegui encher o poço,
eu falhei. Eu fui lá, mas o balde estava vazio. Estava deficiente para eu conseguir o trabalho. E aí ele falou, olhe para trás e olhe todo o trajeto que você fazia do rio até o poço. Antes de você começar, era ressecado, muito sem vida, sem plantas, porque ele não tinha hidratação, então ele era muito seco. E conforme você passou nesse mês todo, pingando a água do balde até chegar aqui no poço, olha o que surgiu, quantas flores surgiram, olha a vegetação, olha que bonito que está o caminho que você percorreu. E você nem percebeu, porque você estava com certeza de que você não estava em condições de fazer aquela tarefa, porque estava deficiente. E aí ele entendeu a mensagem, que às vezes nós fixamos tanto num objetivo, e que sabemos que é difícil para nós, e esquecemos de compartilhar conosco mesmo as belezas que a vida está nos dando para conseguir atingir aquele objetivo. Mesmo que não consigamos chegar naquilo que estamos propondo, mas estamos nos esforçando. E nesse esforço nós estamos gerando bens, amor, alegria ao nosso redor. Então, a felicidade, muitas vezes, nós nos sentimos infelizes porque pensamos só naquilo concretizado, mas não estamos percebendo tudo que estamos construindo para chegar naquele objetivo. Quantas pessoas estão dependendo de nós naquele momento? Quantas pessoas podem se alegrar com a nossa presença ali? O que nós podemos fazer no dia a dia, mesmo que ainda esteja longe aquilo que realmente estamos pensando. Mas é a jornada que é importante. Então, quando nós estamos falando, cuide-se, você é importante, nós somos importantes em todos os momentos. Não só na hora de ver uma obra realizada, mas na hora que estamos fazendo, na hora que levantamos, as pessoas que olhamos, as pessoas que passamos por ela. Só de andar na rua e dar um sorriso, nós já estamos gerando alegria, gerando felicidade. Então, são nas coisas simples que nós podemos nos harmonizar. E esse vazio existencial que nós falamos, que muitas pessoas hoje, realmente, elas procuram ajuda para essa condição. O nosso planeta, que é um planeta de provas e expiações, está numa fase de transição para o mundo de regeneração. Então, nós estamos vendo muitas coisas aflorarem que realmente, se não tomarmos cuidado, nos desequilibram. Então, nós devemos, sim, cuidar de nós para mantermos este equilíbrio, corpo e mente. Como que nós vamos nos cuidar? Através do autoconhecimento, parar, olhar, meditar, identificar aquilo que está nos afetando, o que podemos fazer diferente, desenvolver os nossos potenciais. Nós temos potenciais divinos dentro de nós, latejando, e nós abafamos. Realmente acreditar que somos esses espíritos imortais em aprendizado, que realmente estamos sendo valorizados por Deus por estarmos aqui, no corpo. Olhar o nosso propósito de vida. Qual o nosso propósito de vida? No começo do ano, nós fazemos vários propósitos, né? Mas vamos ter num principal. O que realmente eu quero para mim neste ano? E ir atrás, mas lembrar da história do balde furado, né? Às vezes nós vamos atrás desse propósito de uma forma assim que achamos que não vamos conseguir, mas o que estamos fazendo, como o menino com o balde furado que estava regando as plantas, o que estamos fazendo quando vamos buscar este propósito? Muito importante, trabalhar para contribuir na sociedade. Quando nós resolvemos sair de nós mesmos e olhar a sociedade,
nos infiltrarmos em um trabalho que realmente faça diferença na sociedade. Um trabalho voluntário. Uma casa que nem essa, ela nos convida para muitos trabalhos voluntários. Nós temos aqui. Quem se interessar, nós temos muitos trabalhos que realmente nos engrandecem. Fazermos caridade em ação. Sairmos de nós, realmente doarmos esse amor que temos por nós para o próximo. Agir. Fazer valer a pena. Deixar um legado, deixar uma história nossa, alguma coisa na nossa passagem, como aquela história do balde furado. A história dele foi que ele floriu o caminho com aquele balde furado. Que história nós estamos escrevendo, que nós vamos deixar? Estudar. Eu vi recentemente, essa semana até, que em Florianópolis, a Organização Mundial da Saúde já inclui o estudo para a saúde mental. Se nós somos espíritos imortais em aprendizado, estamos reencarnados para um aprendizado, para trazer para nós bagagens que realmente nos faça crescer, evoluir. Nós temos que aprender com tudo que nos acontece. Mas, quando falamos estudar, é uma maneira mais pronta que temos de nos matricular em algum lugar, seja o que for, e trazer algo novo para nós. Seja o que for, mas seja algo que nos traga alegria e nos traga bem-estar. Nós vamos sentir que a nossa mente fica mais equilibrada. Aqui na FESP mesmo, nós temos vários cursos para entender a doutrina espírita, cursos gratuitos. Não custa nada nos matricularmos, irmos lá e aprendermos, e realmente valorizarmos a nossa vida com esse aprendizado. Também, lembrando do nosso corpo, devemos fazer exercício físico, sim. Porque se nós temos que fortalecer a nossa mente, temos que fortalecer o nosso físico. Menos estresse. Quando percebemos que estamos levando uma vida que já não dá tempo nem de almoçar mais, já não dá tempo nem de ouvir um amigo, curtir a família, vamos parar a pensar. O que nós podemos modificar para realmente vivermos uma vida mais tranquila? O nosso sono, a importância do nosso sono, que muitas vezes nós desprezamos. Alimentação. Veja aí que nós estamos falando do cuidado do corpo e mente. E uma coisa muito importante, fazer amigos, conhecer pessoas. Isso nos dá um equilíbrio muito grande, porque aí existe essa troca entre um e outro. Então, não ficarmos fechados na frente de uma TV, na frente de um celular, que nós estamos fazendo amigos lá, sim, mas sair, o contato humano, procurar situações que possamos vivenciar essas experiências. Emmanuel vai nos dizer que devemos cuidar do corpo como se fôssemos viver para sempre. Nós devemos cuidar do corpo como se ele fosse durar para sempre, porque nós vamos estar valorizando ele. E nós devemos cuidar do espírito como se fôssemos desencarnar amanhã. Estarmos sempre prontos. Se realmente amanhã desencarnarmos, nós já estávamos cuidando de nós mesmos para esse momento. Então, o que esta palestra tentou nos dizer é isso mesmo, que nós somos muito importantes. E quando nós temos essa consciência da nossa importância perante o mundo, perante a família, perante os amigos, perante o plano espiritual, perante Jesus, mas principalmente perante Deus, tudo tem sentido. E nós vamos entender que tudo está certo, porque essa é a nossa fé. E isso cabe a nós, a cada um de nós, cuidar. Cada um cuidar de si próprio, para conseguirmos cuidar daqueles que estão ao nosso redor. Muita paz a todos e que 2024 seja realmente um ano de mudança, de reflexão e de muito cuidados, e que todos nós possamos sentir
o quanto nós somos importantes. Muita paz.